Fala galera, tudo bom com vocês? Então, hoje eu não vim trazer uma palavra, na verdade é uma palavra. Eu não sou muito de comentar esses assuntos polêmicos, né, que a cada dia hoje vem surgindo na nossa sociedade, mas quero falar de algo que está me incomodando muito, que eu vejo pessoas na internet, na televisão, na rádio. Aonde você está tem alguém falando. Um dos fatores que eu quero comentar é Mateus 24, que está dizendo dos falsos profetas que enganarão a muitos e tal e tal e tal. Pois bem, irmãos, eu vou para dentro da Bíblia, né? Não sou nenhum teólogo, mas eu sou um filho amado de Deus, como você é, como todos nós somos, e eu sou um praticante da Bíblia. Eu leio bastante, peço para Deus me dar o discernimento dela. Para mim, está na Bíblia é porque foi Deus que escreveu. Muitas pessoas falam, mas a Bíblia foi escrita por homens. Não tem como a Bíblia ter sido escrita por um cavalo, por um jumento, por um burro. Não, isso não tem como. A Bíblia é a palavra de Deus. Você também acredita nisso? Amém? Então eu quero ir para o livro de Josué, capítulo 24, versículo 14 ao 16, diz assim: Portanto, agora temam a Deus, o Senhor, e sejam seus servos, sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam no Egito e sirvam ao Senhor. Mas, se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir aos deuses que os seus antepassados adoravam, porém eu e minha família serviremos a Deus, o Senhor. Naquela época não existia a Bíblia, a palavra de Deus em si. Deus ele tinha um diálogo diretamente com as pessoas. Ele faz ainda isso hoje, só que hoje ainda a gente tem o auxílio da Bíblia nas nossas mãos. E nessa época Deus falava direto com o homem, no caso era Moisés, depois veio a ser Josué. Josué estava falando assim para o povo: decidam a quem servir, porque eu, Josué, e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Vocês hoje falam, não, eu decido a servir a Deus. Pronto, eu sirvo a Deus, beleza. Mas as tuas atitudes muitas vezes não demonstram que você serve a Deus. O que você tem feito, né? Os líderes, Josué era o líder daquele povo. Ele deu naquele momento a liberdade de escolha para aquele povo. Quem vocês querem servir? Os deuses do Egito, os falsos profetas, aqueles deuses falsos que só enganam, que só mentem, que dão falsas esperanças, ou o Deus eterno que está fazendo essas maravilhas que vocês já viram? Deus fazia muitas maravilhas no meio daquele povo, e mesmo assim o povo acreditava nos falsos profetas, nos antigos deuses do Egito. Agora eu quero ir para outra situação. No livro de Romanos, já no Novo Testamento, capítulo 14, o título ele fala assim: não julgue os seus irmãos na fé. Romanos 14, versículo 1, diz assim: aceite entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar a opinião dessa pessoa. Por exemplo, algumas pessoas creem que podem comer de tudo, mas quem é fraco na fé come somente verduras e legumes. Versículo 3: quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso, e quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. Ele vai vencer porque o Senhor pôde fazê-lo vencer. O que ele está dizendo aqui? Para não julgar o teu irmão do próximo, porque um é mais forte, o outro é mais fraco na fé. O dono dele, que ele está dizendo ali, é o pastor. Ele vai prestar conta daquilo que ele está ministrando para você. Você, quando chegou a Cristo, você não conhecia nada. Você era um bebê. O pastor te acolheu, te trocou, tirou aquelas roupas sujas que você estava, te ajudou, te auxiliou, te aconselhou. E se ele for apegado à palavra de Deus,
No versículo 4 diz que você vai vencer. Ele diz assim, quem é você para julgar o escravo de alguém, se ele vai vencer ou fracassar? Isso é da conta do dono dele, e ele vai vencer porque o Senhor pode fazê-lo vencer. O Senhor pode fazer vencer, mas aqueles que estão com o Senhor, aqueles que não estão com o Senhor, tem aquela falsa vitória. Eu venci, mas amanhã você já fracassou. Você pode ver que toda vitória que vem de Cristo, ela é duradoura, ela é para sempre. Ela não tem como, ela só volta para trás se você afundar o barco. Se você afundar o barco. Indo para o versículo 9 de Romanos 14, diz assim, pois Cristo morreu e viveu de novo para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Portanto, por que é que você que só come verduras e legumes condena o seu irmão? E você que come de tudo, por que despreza o seu irmão? Pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por Ele. E isto o que as Escrituras Sagradas dizem. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos os joelhos diante de mim se dobrarão, e todos afirmarão que eu sou Deus. No versículo 12 diz assim, assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Versículo 13 diz o seguinte, por isso paremos de criticar uns aos outros, pelo contrário, cada um de vocês resolva não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou cair em pecado. Aí eu te digo, irmão, hoje por falta de conhecimento, por falta de leitura da Bíblia, você vai pelo que as pessoas dizem. Esse hoje é o maior erro da sociedade, o maior erro das pessoas que eu vejo que fracassam na fé, que caem a todo momento. Eu falo isso por mim, porque eu, alguns anos atrás, eu era horrível, eu detestava ler a Bíblia, a palavra de Deus, e por isso eu acreditava naquilo que o pastor pregava, naquilo que as pessoas falavam para mim. Aquele ali é um homem de Deus que vai para a igreja, eu acredito na palavra dele. E eu vivia caindo, porque eu ia segundo a palavra do homem, a palavra humana. A partir do momento que você começa a comer a palavra de Deus, você começa a abrir os teus olhos, os teus ouvidos começam a ficar mais atentos, tudo muda ao seu redor. E Deus nos diz que cada um vai prestar conta de si próprio. Aí eu te pergunto, você tem ido pelo que o teu pastor, o teu líder vem pregando dentro da tua igreja, ou você vai pelo aquilo que está baseado na palavra? Porque isso acontece, as pessoas mentem, as pessoas são falhas. Quem acredita que eu estou falando a verdade para você? Eu estou lendo a Bíblia, e eu estou dando a minha opinião a respeito de tudo isso que tem acontecido. Eu só te peço, abra os teus olhos, abra os teus ouvidos, leia a palavra de Deus e confronte aquilo que as pessoas estão falando, e você vai ver se é verdade ou não. Só existe um Senhor, só existe um Deus, o nosso Pai, Criador de tudo. Como está no livro de Gênesis, Ele criou tudo, tudo se formou, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que o buscam, aqueles que se entregam para Ele. Eu faço um convite para você, leia mais a Bíblia, se interessa, por mais, a gente passa horas no Facebook, no WhatsApp, jogando futebol, qualquer outra coisa, atividade, passamos ali 2, 3 horas vendo um jogo de futebol, mas na hora de ler a palavra, dá o cansaço, dá sono. Se entregue para o Senhor, e você vai ver se hoje você tem vivido uma vida de verdade ou uma vida de mentira. Amém? Eu espero que você entenda o meu comentário a respeito de tudo isso. E se você gostou, curte, compartilhe para que mais pessoas abram a visão delas, a audição delas a respeito de tudo isso. Amém? Deus te abençoe.